Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. Ao longo desta legislatura, em que se recuperaram 1.950 milhões para a administração pública, o mote para essa recuperação foi sempre o de um regresso à normalidade. Ou seja, a ideia de que aquilo que se está a fazer não é nada de excepcional, é apenas repor justiça perante 4 anos de cortes e 4 anos de instrumentalização da função pública como veículo para destruir os serviços públicos e para aplicar medidas de austeridade, ou seja, por um lado... Sr. Deputado, eu não a interrompi e agradeci que a Sra. Deputada não me interrompesse a mim, porque isso faz parte do debate democrático normal. Eu também posso interrompê-la. E, portanto, houve uma clara intenção de atacar os funcionários públicos para atacar os serviços públicos. Por outro lado, um facilitismo evidente de que, cortando diretamente nos salários da função pública, é a forma mais rápida de fazer cortes na despesa pública, independentemente do significado e da violência social que isso tenha. E, portanto, quando o Sr. Ministro diz que os funcionários públicos recuperaram 20% dos seus rendimentos em 4 anos, recuperar é o verbo correto. Ou seja, dizer que houve um aumento de 20% do rendimento, embora factualmente corresponda à verdade, não corresponde à verdade histórica de que esses 20% tinham sido cortados durante os 4 anos em que o PSD e o CDS governaram o país, tendo como bíblia o memorando da Troika. E, portanto, se houve 20% de cortes, agora houve 20% de reposição. Isto significa um regresso à normalidade. Mas quando nós discutimos regresso à normalidade, temos que pensar qual é que seria a progressão normal dos funcionários do rendimento dos funcionários da administração pública. Eu estou do outro lado da mesa, não consigo ouvir os comentários que estão a ser feitos. Se eles são à partes para a minha intervenção, eles devem ser feitos de forma que eu consiga ouvi-los. Se não são à partes para a minha intervenção, eu gostaria de concluir. Muito obrigada. E, portanto, há uma dimensão do regresso à normalidade que é o que é normal nos funcionários públicos, é que eles possam evoluir na carreira e, portanto, que haja um descongelamento da carreira, mas também é que eles possam ver o seu salário com evoluções normais e, portanto, que haja um descongelamento salarial. E confundir as duas coisas, que tem sido hábito nestes debates, que é confundir o descongelamento das carreiras com o descongelamento salarial, não é profícuo para o debate que nós queremos ter e na maneira como nós discutimos o regresso à normalidade. Isso é um dado. Há um outro dado que é aquilo de que o país é capaz. Aquilo que se recuperou em gasto na administração pública ainda não é suficiente para tapar o buraco que foi criado na administração anterior. Ou seja, todos os cortes que foram feitos ainda não foram recuperados nesta legislatura. E perante isto nós temos que nos perguntar se o país pode ou não pode fazer mais pela administração pública, porque isso significa fazer melhor pelo país. E a verdade é que, apesar de haver este aumento brutal de gasto, de investimento na administração pública, ele corresponde a uma percentagem menor do PIB. Ou seja, o gasto na administração pública não está a ser proporcional aos ganhos do PIB e, portanto, às possibilidades e aos rendimentos que o país permite. Ele significava 11,8 em 2015, significa 10,8 no orçamento previsto para 2019. Nós sabemos porque é que significava 11,8 em 2015, significava porque o PIB estava muito encolhido, mas a verdade é que agora, com o crescimento e o dinamismo da economia e também com o aumento das possibilidades do Estado, tem de haver uma razão muito forte para que o investimento na administração pública e nos serviços públicos não acompanhe o crescimento do PIB. Se essa razão muito forte for o controle orçamental e do déficit para ir para além das metas impostas por Bruxelas, então é uma razão errada, porque o sinal que tem que ser dado pelo crescimento do país é um sinal para dentro, e esse sinal para dentro tem que ser um sinal de investimento nos serviços públicos e na administração pública. O Sr. Ministro tem estado, e foi muito salientado aqui, a negociar com os sindicatos um conjunto de matérias.
Gerir a administração pública, como o Sr. Ministro diz, também significa negociar com os sindicatos da administração pública. E há um problema. O problema é que o Sr. Ministro tem rondas sindicais de negociação com os sindicatos, mas os sindicatos não concordam que o que se passa nessas rondas seja propriamente uma negociação. O que é que eu quero dizer com isto? Quando o Sr. Ministro diz que vai aumentar os salários dos funcionários públicos para os salários mais baixos, não há ninguém que possa estar em desacordo com isso. Ninguém. 635 euros de remuneração mínima garantida para os salários mais baixos da administração pública é uma evidência, é uma necessidade, uma urgência, já era há 4 anos, continua a ser. A questão é se há ou não há margem orçamental para aumentar os salários dos restantes funcionários públicos. E o Sr. Ministro não pode dizer que a valorização remuneratória do descongelamento das carreiras compensa o facto de haver descongelamento salarial para alguns trabalhadores e não haver descongelamento salarial para todos. E aqui o problema é o regresso à normalidade significa que os funcionários públicos têm aumentos salariais todos os anos, de acordo com a negociação, se é um valor fixo, se é percentualmente de acordo com a inflação, isso é a negociação sindical que está em causa. O Sr. Ministro chegar com um montante fixo para negociar com os sindicatos, dizer como é que esse aumento salarial vai ser feito e a quem é que ele se aplica, não é exatamente uma negociação. Da mesma maneira que não é exatamente uma negociação, depois de, no Parlamento, ouvir uma maioria deste Parlamento dizer que não está satisfeita com a proposta da recuperação dos 2 anos, 9 meses e 18 dias para os professores. De ouvir os sindicatos dizer que aquilo que aconteceu não é uma negociação, porque o Ministro entrou e saiu exatamente com a mesma proposta e recusou negociar faseamento, prazos e modos de acordo com aquilo que estava previsto no Orçamento de Estado. Tal é o desconforto relativamente a esta decisão do Governo que o Orçamento volta a discutir e volta a impor ao Governo a negociação da forma como é feita a recuperação integral de tempo de serviço na carreira dos professores e nas restantes carreiras que não pertencem às carreiras gerais da administração pública. E a decisão do Governo é abrir uma ronda negocial para apresentar aos sindicatos exatamente aquilo que sabe que os sindicatos vão recusar e não ceder 1 milímetro na posição que à partida já era uma posição unilateral e já era uma posição arrogante, sabendo perfeitamente que o decreto com que vai impor essa posição arrogante e unilateral é um decreto que tem um futuro muito precário anunciado na Assembleia da República, caso seja promulgado pelo Sr. Presidente da República. Agora, independentemente da forma como esta Assembleia vai ou não obrigar o Governo a negociar a recuperação integral da carreira dos professores, independentemente disso, há uma obrigação e um compromisso que é começar já a recuperar o tempo de serviço dos professores a partir de uma primeira tranche, digamos assim, do que poderá ser a recuperação integral do tempo de serviço. Eu fiz esta pergunta durante o Orçamento de Estado e o Sr. Ministro não respondeu. Portanto, aquilo que eu gostaria de saber é quanto é que está previsto no Orçamento de Estado para 2019 para a recuperação dos 2 anos, 9 meses e 18 dias, que para o Governo é tudo o que o Governo está disposto a dar e para o Parlamento e para o Bloco de Esquerda é apenas a primeira tranche da recuperação integral do tempo de serviço dos professores. Obrigado.